Olá, pessoal! Continuando então sobre os períodos literários, hoje nós vamos ver sobre o romantismo no Brasil. Vai começar em 1836 e vai até 1880. No Brasil, o romantismo teve seu início com a publicação do livro de poemas de Domingos José Gonçalves de Magalhães, intitulado Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836. Então, por isso que a gente diz que o romantismo começa nessa data, que é quando essa obra foi publicada, tá? A primeira obra publicada no romantismo aqui no Brasil. A poesia romântica é dividida em 3 gerações, então a gente vai perceber que o romantismo vai passar por 3 fases, 3 momentos com características diferentes. A primeira geração nós chamamos de nacionalismo, influenciada pela independência do Brasil, que tinha acontecido em 1822, a poesia buscava a identificação do país, com suas raízes históricas, linguísticas e culturais. O desejo era o de construir uma arte brasileira, livre da influência de Portugal. E o sentimento era de nacionalidade, resgatando elementos da história do país. Foi fortemente marcada pelo indianismo e trazia elementos da natureza, como a fauna e a flora brasileiros, O índio era exaltado como o herói, pois representava o povo brasileiro e o Brasil em sua essência. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira geração, nós vamos ver essa característica marcante do ufanismo, patriotismo, o amor pela pátria, justamente influenciado pela independência do Brasil. Então, fazia pouco tempo que o Brasil tinha sido liberto, de Portugal, e ele queria o quê? Buscar essa identificação, escrever textos, tentar mostrar como é o Brasil, quais são as suas características, construir uma arte que fosse totalmente brasileira, sem ter muita influência de Portugal, tá? E daí nós vamos ver aqui quem que vai ser o herói dessas histórias, O índio, pois é o índio que representa o povo brasileiro, já que quando os portugueses vieram para cá, nós tínhamos somente índios aqui no Brasil. Então, nós vamos ter essas características. Os principais autores vão ser Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães e José de Alencar. Então, esses aqui são os principais autores da primeira geração, tá? Pensando nessa questão, então, do patriotismo, do ufanismo, nós vamos ter um poema muito importante, que é a Canção do Exílio, tá? E aqui nós vamos ver a relação deste poema com o hino nacional brasileiro. A Canção do Exílio foi amplamente recriada e parodiada, Então fizeram muitas paródias, recriaram, várias versões deste poema. As palmeiras, o sabiá, as nossas estrelas, os nossos bosques, cantados pelos poemas, ganharam valor simbólico que, sem nenhuma dúvida, caiu no gosto popular brasileiro. 2 versos da Canção do Exílio estão citados no hino nacional brasileiro. Remetem de modo flagrante ao poema de Gonçalves Dias. Então, a gente vai perceber que esse poema da Canção do Exílio foi tão importante, para esse primeiro momento ali da primeira geração do romantismo, que 2 versos desse poema estão no nosso hino nacional, tá? Então, aqui nós temos a Canção do Exílio, do autor Gonçalves Dias. Esse poema pertence à primeira geração do romantismo. Eu vou fazer a leitura bem rapidinho e já vou mostrar os 2 versos que estão no hino. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá.
Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, nesse poema, o que Gonçalves Dias traz para nós? O eu lírico, ele está exilado, quer dizer, ele não está no Brasil, né? Ele está em outro país, e ele fala da terra que ele está, que não tem tanta beleza como o Brasil. Então, mostra bem nesse poema essa característica ufanista, né? Esse amor exagerado pela pátria. Ele diz que a terra tem palmeiras, onde cantam os sabiás. As aves que aqui gorjeiam, quer dizer, nesse lugar onde ele está, as aves, né? E essa natureza toda não é tão bonita como a do Brasil. E ele ainda finaliza dizendo: não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Então ele não quer morrer sem voltar para o Brasil e sem voltar para toda essa beleza, né, da natureza que existe no Brasil. Então aqui nesse poema nós percebemos claramente o amor à pátria, a questão da fauna e da flora brasileira, né? Então mostra bem essas características, tá? E aqui esses dois versos que eu coloquei em negrito são versos que nós encontramos no hino nacional brasileiro, que nós vamos ver na sequência. Então nós temos aqui um trecho do hino nacional que diz assim: do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Então percebam que esses trechos aqui, entre aspas, são do poema que nós acabamos de ver da Canção do Exílio. Ó, nossos bosques têm mais vida. Tá aqui, ó, nossos bosques têm mais vida. Nossa vida mais amores. Então aqui só tem esse pedacinho que foi inserido para fazer sentido ao hino, mas o nossa vida mais amores também está aqui. Então mostra que esse período nacionalista, né, essa primeira geração do romantismo, tem muita marca ufanista, né, tem muita essa característica de amor à pátria. Então por isso que foi inserido esses versos no nosso hino, que é uma marca do nosso país, né, o hino nacional, certo? A inclusão, então, do poema Canção do Exílio no nosso hino vem comprovar o quanto foi receptiva e popular a obra do poeta Gonçalves Dias. Vale lembrar que a letra do hino nacional, né, foi escrita, então, em 1909, muito tempo depois que Gonçalves Dias criou seu poema. Então, o poema é de 1843, tá? E o hino nacional foi escrito em 1909. Em seguida, nós vamos ter a segunda geração do romantismo, que se chama Mal do Século, tá? Neste período, que se iniciou por volta de 1850, a poesia vinha de encontro às ideias e temáticas da geração anterior. O eu lírico volta-se mais para si, egocentrismo, e afasta-se da realidade social à sua volta, fuga da realidade, o que faz viver em meio à solidão, às fantasias e às idealizações. Então, nessa segunda geração, nós vamos perceber o eu lírico, né, que é a voz que fala no texto, no poema, com um sentimento mais egocêntrico. O que é egocentrismo? Quando você pensa somente em si, não se preocupa com o outro, tá? Então, o ego, né, só se preocupa consigo mesmo. E se afasta da realidade social. Aí nós temos uma fuga da realidade. O eu lírico, nessa segunda geração, ele está preocupado apenas consigo e não quer saber da realidade à sua volta. Então, ele foge da realidade. Tá? Então, ele vive o quê? Na solidão, nas fantasias, idealizações, né? Naquela vida sozinha, pensando apenas nos seus problemas. O eu lírico traz em si o pessimismo e o apego aos vícios. Os sentimentos são exagerados e aparecem de forma idealizada na poesia.
Além disso, elementos como a noite, a vida boêmia, a melancolia, o sofrimento, a morbidez e o medo do amor são recorrentes em seus textos poéticos. Então aqui a gente vai perceber que o eu lírico vive num mundo sozinho, pessimista, né? Ele acaba se apegando aos vícios do cigarro, né, do álcool, então vive numa melancolia, né, pensamentos de morte, a vida boêmia. O que é a vida boêmia? A vida da noite, né? Ele sai na noite para beber, fumar. Então é essa a vida do eu lírico, né, dos autores dessa época, tá? E nós vamos ter também o medo do amor. Por isso que nessa segunda geração nós vamos ter a presença do amor platônico, que é aquele amor que não é consumado, né? É um amor que é apenas idealizado, onde a pessoa idealiza, né? Os autores aqui idealizavam a mulher como um ser intocável, a mulher era um ser perfeito. Então existe apenas esse amor idealizado. O amor não é consumado, não existe esse amor, né? Esse relacionamento carnal. Então nós vamos ter aqui apenas a idealização do amor. Nos séculos 19 e 20, a tuberculose era conhecida como a doença dos poetas. Então, foi o período em que a tuberculose, né, era muito frequente, era uma doença comum e atacou principalmente os poetas, tá? O título era empregado a escritores e romancistas devido à vida boêmia e desregrada que muitos deles levavam. Por estarem constantemente deprimidos, entregando-se aos vícios do álcool e do fumo, além de más condições de higiene e alimentação, tornavam-se fracos e debilitados, ficando vulneráveis a qualquer tipo de doença. Então, os poetas dessa época, por viverem, né, essa vida boêmia da noite, né, se entregando aos vícios, não cuidava da saúde. Então, muitos deles sofreram com a tuberculose, inclusive muitos morreram jovens por conta dessa doença, tá? Então, devido a essa vida desregrada que eles tinham. Os principais autores nós vamos ter Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. Então, esses os principais autores da segunda geração romântica, tá? Aqui eu trouxe, então, apenas um trecho curto do poema Ideias Íntimas, de Álvares de Azevedo, e aqui a gente consegue perceber um pouco dessa melancolia, dessa tristeza que os poetas viviam nessa segunda geração. Meu coração deleita-se. Contudo, parece-me que vou perdendo o gosto, vou ficando blasé. Passei os dias pelo meu corredor sem companheiro, sem ler nem poetar. Vivo fumando. Minha casa não tem menores névoas que as deste céu de inverno. Solitário, passo as noites aqui e os dias longos. Dei-me agora ao charuto em corpo e alma. Então, ao ler esses trechos desse poema, a gente percebe uma tristeza, uma melancolia, né? Em outros trechos também desse poema, a gente percebe, né, o uso da bebida alcoólica também, né? Então, aqui quando ele diz, vou ficando blasé, eu trouxe o significado para vocês, blasé. Aquele que tem ou demonstra apatia ou desinteresse em relação a tudo. Então, uma pessoa que, né, que não tem mais vontade de viver, não tem mais vontade de fazer as coisas. Então, esse é um trecho que mostra claramente essa melancolia, essa tristeza dos autores da segunda geração. Em seguida, nós vamos ter a terceira geração, que se chama condoreirismo. E esse nome se dá, né, referente à figura do condor, que é uma ave que tinha voo alto, trazendo o símbolo de liberdade, o que caracterizou numa poesia libertária e social. Nessa fase, a busca pela identidade nacional ainda continua,
não só focada na etnia indígena. Então aqui a gente não vai mais ter o foco só no índio, né? O índio como representante do Brasil, como nós tínhamos principalmente na primeira geração. Mas agora também vai ter foco na identidade negra do país. Por esse motivo, o tema do abolicionismo foi bastante explorado pelos escritores, com destaque para Castro Alves, que ficou conhecido como poeta dos escravos. Então, este autor, né, Castro Alves, ficou muito conhecido nessa terceira geração por defender os escravos, pela sua poesia libertária. Então, por isso que a gente tem essa característica que eu disse, né, do condoreirismo, né, da poesia libertária, da liberdade, o sentido de liberdade, porque a gente foca muito na questão dos escravos, da liberdade dos escravos. Então, é a fase que prenuncia o realismo que viria em seguida. Tanto é que tem como foco a realidade social, a crítica à sociedade, a poesia liberal, enfim, era o final do movimento romântico no Brasil. Então, essa última geração do romantismo, ela já vai dar um início para o próximo período literário, que é o realismo. Então, aqui a gente já começa a pensar um pouco mais nessa realidade social, na crítica, né, à sociedade. Então, pertence ainda ao romantismo, mas já tendo um pouco de característica do próximo período literário, que é o realismo, tá? Os principais autores, então, da terceira geração, nós vamos ter Castro Alves, que eu comentei antes, né, o poeta dos escravos, e Souza Andrade. Aqui, então, eu trouxe um trecho do poema O Navio Negreiro, de Castro Alves, e aqui ele relata o sofrimento dos escravos no navio negreiro, né? O navio que trazia os escravos, tá? Então vamos lá. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens, negros como a noite, horrendos a dançar. E ri-se a orquestra irônica e estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas as espirais. Então aqui a gente mostra o quê? Era um sonho dantesco. Dantesco, o que significa sonho dantesco? De grande horror, diabólico, medonho e pavoroso. Então já mostra que era uma coisa horrível o que eles passavam nesses navios negreiros, tá? Aqui fala até em sangue a se banhar, então uma figura de linguagem, né? Claro, um pouco de exagero, mas para mostrar o tanto que eles sofriam, né? E apanhavam, que era tanto sangue derramado que quase podia se banhar desse sangue, tá? Legiões de homens, né? Muitos homens negros como a noite, então mostra que era exatamente os negros mesmo, horrendos a dançar. Aqui dançar não está se referindo a música, festa, nada nesse sentido, mas sim pensando no movimento que esses negros faziam ao receber esses açoites, né, essas chicotadas. Então, o movimento que eles faziam com o corpo era como se parecesse dança, como se fosse um movimento de dança, mas claro, horrendos a dançar, era horrível essa dança, né? Então mostra todo esse sofrimento deles nesse navio negreiro, tá? Então aqui a gente tem justamente essa denúncia de Castro Alves, né? Através desses poemas as pessoas poderiam conhecer um pouco do sofrimento dos negros. Então a gente percebe, né, o eu lírico expressa um sentimento de revolta à escravidão e ao tráfico de seres humanos, utilizando-se da personificação de elementos da natureza, com o objetivo de criticar a omissão deles diante da maldade que se via no processo de escravidão dos afrodescendentes. Então aqui a gente até tem, né, o trecho e ri-se a orquestra irônica e estridente. Então, os brancos que estavam açoitando, né, achavam aquilo bonito, davam risada, né? Então, mostra essa crítica, né, da omissão deles diante de toda essa maldade, certo? Então, essa terceira geração foi mais na questão dos negros, né, dos escravos.
E aqui eu coloquei as principais características de modo geral, só para a gente dar mais uma retomada aqui. Então, nós vamos ter um rompimento com a tradição clássica, né? Aquilo que a gente tinha nos outros períodos literários, não vamos ter aqui. O amor platônico, que vai ser presente principalmente na segunda geração, onde nós vamos ter apenas a idealização do amor. Já na terceira geração do condoreirismo, o amor ele já vai ser consumado, não vai mais ser aquela idealização que a gente tinha na segunda geração, tá? Então, na terceira, a gente já tem esse amor carnal, esse amor consumado, tá? A idealização da mulher, principalmente na primeira e na segunda geração. Na primeira geração, nós vamos ter a idealização da mulher, principalmente a Índia, né? O romance ali vai se voltar no casal de índios, né? Nós vamos ter José de Alencar, que trabalha muito essa questão do índio como herói, a Índia, né, como a mulher perfeita. O subjetivismo, onde nós vamos ter o sentimento do autor, né? O eu, aquilo que eu sinto. Indianismo, o tema do índio, principalmente na primeira geração. Nacionalismo e ufanismo, né? O amor à pátria, também na primeira geração. Culto à natureza, fauna e flora brasileiros, então todo esse amor exagerado, né? A nossa natureza, a natureza aqui do Brasil. O egocentrismo, principalmente na segunda geração, onde os autores, né, pensavam mais em si, não queriam ver a realidade que acontecia lá fora. Maior liberdade formal, então a gente vai ter versos livres, sem métrica, né, o verso branco, sem rima, então eles não vão mais ter essa tradição clássica de pensar que os versos têm que ter, né, tantas métricas, tem que ser com rima, então não tem isso, é verso livre, o importante é escrever aquilo que eles estão sentindo e não ficar presos, né, a essa métrica ou às rimas. E evasão e escapismo, que é a fuga da realidade recorrendo às imaginações, principalmente na segunda geração, que o autor ele foge da realidade, dos problemas da sociedade, ele quer saber apenas dos problemas dele, né, da vida dele. Então isso é principalmente na segunda geração. Na terceira geração já começa-se a pensar um pouco mais da realidade social, tanto que a gente tem ali a questão dos negros, né? Mas na segunda existe um pouco dessa fuga da realidade, tá? Então é sempre importante a gente pensar nas características de cada uma das gerações, né? A primeira geração tem a característica do índio, bem forte. Na segunda geração, nós vamos ter ali a idealização da mulher, né? O autor vai ter essa vida boêmia. Na terceira geração, presente principalmente a questão dos escravos, dos negros, né? A crítica à realidade. Então, cada geração tem características particulares, né? Que são um pouco diferentes. Algumas predominam nas três, mas cada uma com as suas características peculiares, certo? Espero que tenham entendido, então. Esse foi o período, né, do romantismo brasileiro, tá? Um abraço, até o próximo vídeo.